Este filme estático mostra a biblioteca da capela ideal e deve ser visto tendo em mente o objetivo de se alcançar, no devido tempo, este ideal. Um momento, irmã Jandira. Tenho certeza que deve estar por aqui, irmão Castro. Ora, bolas, onde andará esse projetor? Irmão Vasconcelos, desculpe, mas não vou poder localizar aquela gravura neste momento. Você diz que a lâmpada queimou? Bispo, a reunião de oração deve começar daqui a 5 minutos. E, bem, os professores necessitam dos materiais didáticos e as coisas andam um tanto desorganizadas lá na biblioteca. O professor da classe de doutrina do Evangelho está viajando, bispo, e a esposa dele não está conseguindo achar o manual para dar ao professor substituto. O curso que você está fazendo, Toninho, é um bom treino para uma missão. Sei disso, bispo, mas eu não quero apenas fazer missão. Quero também... Com licença, bispo. Desculpe por interromper, mas a biblioteca está fechada e preciso de um mimeógrafo para imprimir os programas de domingo. Este sonho do bispo não seria uma desagradável realidade? Pois bem, não precisa ser. Uma biblioteca da capela bem planejada pode ser a resposta para muitos dos problemas enfrentados pelos bispos e professores. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção da primeira presidência e do Conselho dos 12, apresenta como deve ser a biblioteca da capela. Como é que deve ser, então? Bem, comecemos pelo princípio. Em 1968, a primeira presidência organizou o Comitê Coordenador das Bibliotecas da Igreja. Nas reuniões regionais de 1970, foram apresentados os detalhes explicativos do programa em todas as áreas da Igreja. A principal característica do programa é que deve haver apenas uma biblioteca em cada capela, não importa o número de alas, ramos ou organizações que a utilizem. Tendo em mente que o programa se destina a toda a igreja, os planos foram elaborados de modo que enquadrem qualquer tipo de prédio que sirva de local de reunião para os membros, desde a biblioteca para uma sede de estaca até a biblioteca móvel. As plantas para a construção desta biblioteca sobre rodas estão disponíveis. Os interessados e a igreja participará do custo na mesma base determinada para a biblioteca padrão de uma capela grande. Um bibliotecário fica responsável por todas as funções da biblioteca, independentemente de quantas alas ou organizações utilizem a capela. Quer dizer que uma só pessoa atende todos? Assim também não. Se o programa for posto em prática conforme o recomendado, o bibliotecário terá bastante ajuda, não só do bibliotecário adjunto e de diversos bibliotecários assistentes de cada ala, como também dos bispos cujas alas se servem da capela. Os bispos formam uma junta de supervisão, sendo que um deles é escolhido como agente e presidente da junta. O bibliotecário da capela submete a este os pedidos orçamentários, normas de procedimento e problemas para que sejam considerados pela junta. Quando a biblioteca da capela se localizar numa sede de estaca, o presidente da estaca serve como presidente da junta,
visto que todos os materiais e equipamentos didáticos são centralizados na biblioteca, mesmo quando adquiridos pela Estaca. O presidente da Estaca é quem realmente deve incentivar, dar vida ao programa dentro da Estaca, com o auxílio de um diretor de bibliotecas da Estaca que correlaciona o programa para ele. O diretor de bibliotecas da Estaca tem a responsabilidade perante o presidente da Estaca. Deve liderar, dirigir, organizar e fornecer assistência necessária para que o programa de bibliotecas funcione adequadamente dentro da Estaca. Além disso, cabe-lhe dar aula de aperfeiçoamento didático em serviço para todos os bibliotecários da Estaca que não assistem a essa aula em algumas das organizações auxiliares. O bibliotecário da capela tem a responsabilidade de treinar e instruir a equipe da biblioteca, sendo auxiliado pelo diretor de bibliotecas da Estaca, quando necessário. Este programa parece seguir o mesmo sistema organizacional dos demais programas do sacerdócio da Igreja, envolvendo o presidente da Estaca e os bispos. Tem razão, bispo, e o sucesso da sua biblioteca depende, sem dúvida, do apoio que lhe der. Pois bem, vejamos então como funciona a coisa. A parte superior desta porta abre independentemente da parte de baixo e serve como quadro de avisos. E o mostruário dá aos membros da ala uma ideia do que existe na biblioteca. Na parte interna, existem instalações próprias para guardar toda sorte de materiais e equipamentos. Quem decide quais os equipamentos que devem ir para a biblioteca? O bibliotecário da capela deverá informar ao presidente da junta os equipamentos recomendados e autorizados para a participação da igreja. Então a junta de supervisão estabelece um plano para adquirir os equipamentos necessários, a fim de que a biblioteca da capela possa funcionar como deve. O bibliotecário da capela também elabora o orçamento anual. Com a ajuda da sua equipe, ele determinará os fundos necessários para operar a biblioteca dentro das normas e diretrizes traçadas pela junta de supervisão. O orçamento da biblioteca deverá incluir materiais e equipamentos didáticos para todos os que se utilizam de suas instalações. Os bibliotecários assistentes auxiliam os líderes do sacerdócio e dirigentes das organizações a formularem seus pedidos e suprimentos. O bibliotecário coordena os pedidos, ajudando a eliminar os pedidos em duplicata e solicitações de materiais já existentes na biblioteca. Assim que o orçamento da biblioteca estiver pronto, deve ser entregue ao presidente da junta supervisora para que esta o examine e aprove. O bibliotecário então requisita os materiais do centro editorial. Quando chega, o material é classificado e arquivado na biblioteca até ser requisitado para a utilização. Até aqui tudo bem. Mas e como funciona? Isto vamos descobrir já já. Olá, irmã Olinda. Em que posso servi-la? Vejamos. Estou precisando de um artigo de Bruce R. McConkie para minha aula da Sociedade de Socorro. Ele fala a respeito de como transmitir o Evangelho e deve ter saído numa Liahona de 1970 ou teria sido em 1971, quem sabe. Muito bem. Vamos dar uma olhada nos índices da Liahona. Sim, aqui em abril temos um artigo de Bruce R. McConkie. Irmão Ramos, teria alguma coisa própria para minha reunião familiar? O tema é a bondade. Vejamos. Talvez encontremos algo nesse catálogo. Veja esse artigo. Garanto que seus filhos gostarão dele. Chama-se Bondade. Um conceito do que a criança entende por bondade. Irmão Ramos, o senhor me arranja uma gravura para ilustrar o meu discursinho no domingo? Eu vou falar sobre a Arca de Noé.
Primeiro tenho que consultar minhas fichas, Beto. Já achei. Arca de Noé. Que tal esta aqui? Acho que vai servir muito bem para seu discurso. Júlia, o irmão Silva precisa de 50 cópias disto para a reunião do sacerdócio da ala dele no domingo. Fico muito satisfeito em poder contar com a sua ajuda aqui, Carlos, e saber que nosso equipamento de projeção é tão bem cuidado. Irmão Ramos, pediram-me que substituísse o professor da classe de Doutrina do Evangelho no domingo que vem. O senhor teria um exemplar do livro de lições? Certamente. E tenho também um envelope de auxílios didáticos para esta semana. Meu bibliotecário assistente, que atende à escola dominical, já o havia separado para o professor titular. Aqui está, Jorge. Tenho certeza de que estes o ajudarão bastante na sua aula. Sabe, Howard W. Hunter disse em um de seus discursos que a chave do bom ensino são os materiais didáticos bem escolhidos. Obrigado, irmão Ramos. Eu os devolverei em tempo para que a outra ala possa usá-los no domingo. Boa noite. Boa noite, Jorge. É um prazer trabalhar com alas que se ajudam mutuamente e colaboram tão bem. Existem ainda muitas outras maneiras pelas quais uma biblioteca bem organizada poderá servir a seus usuários. Particularmente aqueles que ensinam. E afinal somos todos professores do Evangelho. Agora vejo que uma biblioteca eficiente é justamente do que precisamos na nossa capela.